nos 3 cultos. Hoje está completando o 3º culto que nós estamos trabalhando nesse capítulo, do capítulo 17 de Deuteronômio. E esse texto é um texto que precisa ser marcante para o nosso entendimento e para a história da nossa vida. Eu gostaria de recapitular um pouquinho sobre o que nós já estudamos, para nós chegarmos até o tema de hoje. Nesse começo nós falamos sobre a apostasia, mas a apostasia é uma escada para baixo, tem degraus para baixo. O primeiro degrau é não sentir nenhum prazer mais na presença de Deus. A pessoa não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ouvir uma música acerca do Evangelho. A vontade pela presença de Deus morre. E que se você está sentindo isso, você precisa correr e pedir ajuda, porque você pode estar entrando num caminho de apostasia. Esse é o primeiro degrau, perder a vontade da presença de Deus. Numa mesma igreja, enquanto alguns estão ali se fartando da presença de Deus, ali 40 minutos, 50 minutos de pregação, de ensino, a pessoa está ali enchendo o estômago espiritual da presença. Nesse mesmo lugar pode ter pessoas que acham que é maçante tudo aquilo. Esse maçante pode ser uma luz vermelha, uma luz de emergência anunciando: cuidado, que as coisas não estão boas na tua vida espiritual. Então essa questão de não ter vontade da presença de Deus, não ter vontade das Escrituras, não ter vontade de se relacionar com a origem, a nossa origem é a palavra. Isso pode ser perigoso, isso está anunciando que já pode ter até gosto, cheiro e até partículas de apostasia. Qual que é o próximo degrau para baixo em direção à apostasia? É o relaxamento nas ofertas. Então começa a debater aquela dó daquele plano que você fez mensalmente. Você tem o seu salário, você fez um projeto e você oferta, você dizima, você às vezes dobra a tua oferta de gratidão, e você vem algum tempo já fazendo isso e de repente dá aquele esfriamento. Você não tem mais vontade de ofertar, e quando você oferta fica doendo assim, você fica calculando: daria para pagar aquele boleto, aquela conta, aquele investimento, comprar isso, comprar aquilo. Quando você vai no mercado, aquilo custa tanto, e você imediatamente bate a sua ideia, você converge os números e você diz: poderia estar pagando isso ao invés de ter ofertado. Isso é perigoso, é o segundo degrau e já está bem perto da apostasia. É quando a oferta fica relaxada, é quando o homem começa a levar o cordeirinho magro, doente, defeituoso, e começa a entregar no altar de Deus o pão bolorento, quando começa a entregar na presença de Deus o resto, porque Deus já não é mais o principal na vida da pessoa. Ela elegeu a si mesmo como Deus, e ela diz: eu posso, eu consigo, eu estudei, eu trabalho, eu não preciso de Deus. Então para Deus a gente dá o resto. Existem pessoas no mundo evangélico que elas pensam que elas ajudam a igreja a ir para frente, e Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Então esse relaxamento com a oferta precisa chamar a nossa atenção. E o próximo degrau é a idolatria. Então nós sempre renovamos aqui esse entendimento correto que as Escrituras trazem. Não é quem tem um ídolo em casa que é idólatra. Quem tem sintomas de idolatria pode ter um ídolo no coração. A pessoa pode não ter um ídolo em casa, lá de gesso, de madeira, de pedra, uma imagem, ter nada disso em casa, mas ser idólatra. Então, se tem sintomas de idolatria na sua vida, tem olhos e não enxerga, é cego espiritual. Tem ouvidos e não ouve, surdo espiritual. Tem nariz e não cheira, e o nariz ali fala de louvor, de adoração, de oração. Tem nariz, mas não cheira, é morto espiritualmente. Tem mãos
mas não pega, é morto para a obra, tem pés, mas não anda, não caminha em direção ao templo, à presença de Deus, é idolatria. Você pode ter certeza que é idolatria. Então, se você tem algum desses sintomas, você precisa procurar o médico dos médicos, o Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos curar e avivar isso e mudar essa situação. No culto passado nós falamos do verso 8 até o verso 12 sobre o tribunal de Deus. E o tribunal de Deus funciona. O tribunal de Deus funciona. Você pode ter a absoluta certeza que o tribunal de Deus funciona. Às vezes aquela semana de diarreia, que o médico diz que foi uma coisa que você comeu e não acertou no seu estômago, é o tribunal de Deus. Você não consegue entender por que o seu carro nunca mais para de estragar. Tribunal de Deus. Então o tribunal de Deus, ele é saquetel furado, é gafanhoto, é peste, é ferrugem no trigo. Tudo isso é tribunal de Deus. E o tribunal de Deus funciona, irmãos. Ele funciona. Esses dias na nossa aula de novos membros, a segunda turma, nós passeamos um pouco por João 6. E eu fiz os alunos pensarem um pouquinho como que seria se nós estivéssemos na igreja do pastor Jesus. E João 6 é um texto comprido. Nosso João, ele não é econômico. Ele conta a história com todos os detalhes, a multiplicação dos peixes e dos pães. E no outro dia as pessoas correm atrás de Jesus e Jesus diz: olha, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão eterno. Então toda aquela situação acontece lá, o efeito João 666, que é João 6,66, e o texto diz: e todo mundo foi embora. E quando todo mundo foi embora, Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também querem ir? Só para mostrar que Jesus não precisa da gente, nós precisamos dele. Por que eu citei esse texto? Porque todas aquelas pessoas estavam diante de Jesus. Como que era o culto do pastor Jesus? Tribunal. Jesus aponta o dedo e diz: vocês precisam trabalhar pelo pão eterno e não pelo pão que padece. Jesus aponta o dedo e diz: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão para o inferno. É ou não é tribunal? É tribunal. Então quando você ouvir alguém se queixar para você: fui na igreja, mas a palavra foi toda para mim, eu me senti julgado. Vocês já ouviram isso? Quem aqui já ouviu? Você sabia que essa pessoa, ela está certa e ela falou a verdade? Porque aqui é um tribunal. Então se nós não estamos devendo, nós não seremos sentenciados. Não há julgamento sobre quem deve, quem não deve. Mas naquilo que nós devemos, nós precisamos ser julgados para sermos purificados. Deus não tem problema com os nossos pecados. Deus tem problema com as nossas rebeldias. O que é rebeldia? Quando nós sabemos que não deve ser feito e nós fazemos igual. Isso é rebeldia. Quando você chega em casa e você de propósito pratica, depois que Jesus já ensinou você, depois que o Espírito Santo já confrontou você, depois que Deus já apertou você, você volta para casa e pratica igual e diz: eu vou fazer igual porque na minha vida mando eu. É rebeldia. E o tribunal de Deus funciona. O tribunal de Deus funciona. Hoje nós vamos passar lá do texto do adorador, que nós passamos pelo tribunal de Deus, e nós vamos entrar aqui do verso 14 ao verso 20 sobre figura de autoridade. Nós temos aqui o princípio da autoridade e a figura da autoridade. E tudo isso nós vamos aplicar para a nossa realidade, para a nossa casa, para o ambiente onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. E eu desejo que o Papai do Céu nos dê entendimento para que a gente consiga entender isso aqui para a nossa vida. E o Papai do Céu falou para Moisés, e Moisés falou para o povo assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti
como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre deles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. De uma ou de outra forma, sempre nós estamos nos relacionando com autoridade ou com figura de autoridade. Quanto antes você aprender a se relacionar com autoridade e figura de autoridade, antes a abundância de Deus vai entrar na sua vida. Há pessoas que têm sérios problemas com o pai e com a mãe, a autoridade, figura de autoridade, e depois levam essa carência, esse vazio, esse mal resolvido para toda a história, para toda a vida, e aonde a pessoa passar, ela vai ter problema com autoridade e com figura de autoridade, com o patrão, com o pastor, com o marido, com a esposa. É um problema que nunca mais acaba. E todo ser humano é governado por alguém. Todos. Nenhuma pessoa está lá no topo e ela governa sobre todos e não é governada por alguém. De uma ou de outra forma, nós somos governados por alguém. Amém? Então você pode trazer a sua memória, a sua imaginação, e você pode estar entendendo isso. Você é governado por alguém. Ou em casa, ou no seu trabalho. Os filhos são governados e precisam ser governados pelos pais. E todo ser humano precisa também governar a si próprio. Nós precisamos nos governar. E tudo aquilo que não te governa, te desgoverna. Então, se eu não governo a minha vida financeira, a vida financeira me desgoverna. Tudo aquilo que você não governa, aquilo vai te desgovernar. Pais que não governam os filhos, um dia os filhos vão desgovernar. Meus irmãos, muitas vezes já houveram reclamações, às vezes a reclamação é assim: não, o pastor é muito firme. Meus irmãos, se o pastor não governa sobre as ovelhas desgovernam o ministério. E quando ovelhas desgovernam o ministério, elas ficam sem pastor. Aí ficam dando a culpa no diabo, em tudo, não entendem o que está acontecendo. Então tudo aquilo que não te governa, te desgoverna. Um veículo não bem dirigido está desgovernado. Um município pode ter um governo ou um desgoverno. Um estado pode ter um governo ou um desgoverno. Um país pode ter um governo ou um desgoverno. Uma igreja pode ter um governo ou um desgoverno. Uma família pode ter alguém ali governando, pode ter um governo ou um desgoverno. Um casamento pode estar governado ou desgovernado. Esse texto aqui fala sobre governo. Nós vamos já partir para essa particularidade aqui, que é um particular em Israel isso aqui, mas o princípio do governo nós precisamos tomar sobre nós. O verso 14 diz assim: quando entrares na terra, então Deus já está garantindo
que eles entrariam na terra. Deus está dando a garantia: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então aquele lugar era o lugar onde eles alcançariam todas as promessas, aonde eles tomariam posse de tudo que Deus tinha dito para eles. O Senhor teu Deus te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei. Então, dito tudo isso, que todo ser humano precisa ser governado por alguém, Deus estava prevendo que o seu povo não aceitaria Deus, Ele como Deus, como governo, e um dia teria um rei, ou escolheria para si um rei, como todas as outras nações tinham reis. E esse texto salta por cima de todo o período dos juízes, contemplando o futuro, quando seria eventualmente estabelecida outra forma de governo, a monarquia. O projeto de Deus era tirar o povo de debaixo do Egito, Faraó, e Deus seria o rei, porque Deus é o rei dos povos, Deus é marido das viúvas, Deus é pai dos órfãos, Deus é aquele que traz a comida para o peregrino, e Deus seria o rei deles. Eles seriam governados pelo próprio Deus. Isso nós chamaríamos de teocracia. Mas já prevendo o futuro, quando eles pediriam por uma monarquia, o período dos juízes durou cerca de 300 anos. Durante esse tempo ocorreram 7 apostasias, 7 servidões e 7 nações pagãs. O livro de Juízes fala em 13 homens que foram levantados para soerguer Israel, em um período que declinou a desunião, que começou depois da morte de Josué. Então está ali, até mesmo o Jefté, em Juízes 11, é um dos libertadores, os juízes que Deus levantou ali. Há 13 homens que Deus levantou para livrar eles das mãos dos inimigos. Juízes retrata essencialmente de um quadro de miséria e fracasso, com um ocasional lampejo de luz, de vitória, assim, bem pequeno. Quando nós saímos dos Juízes e lemos as primeiras páginas de 1 Samuel, a lâmpada do Senhor havia se apagado. O declínio espiritual de Israel, o fracasso espiritual, tudo aquilo era terrível, porque eles haviam rejeitado o governo de Deus. Nós precisamos entender isso no fundo do nosso coração, porque o fato de alguém estar numa igreja não significa que ele é cristão. Alguém estando na igreja, na quarta, no estudo bíblico e no culto, e com a sua Bíblia, não significa que essa pessoa de fato é governada pelo governo de Deus. Então, quando alguém não é governado por Deus, com certeza ela é desgovernada pelo seu próprio governo. Nenhum governo desconectado do governo de Deus flui ou funciona. Nenhum. Todo governo que quer se governar em si próprio, no seu próprio caráter do governo, se desconecta e se desliga do governo divino, é um projeto de governo fracassado. Então Deus já estava falando aqui para Moisés: olha, você não vai viver para enxergar isso, mas você vai falar para esses filhos de Israel, e esses filhos vão falar para os filhos, e os filhos vão falar para os filhos, até chegar no dia em que eles vão escolher Saul. Eles se lembrarão que eu disse: um dia vocês vão escolher um rei para vocês. E nós podemos escolher quem irá governar sobre nós. Em muitas situações, nós podemos escolher quem vai governar sobre nós. E você precisa tomar muito cuidado. Uma criança que nasceu ali, a mãe, o pai, está nessa casa, ela não pode escolher quem vai governar sobre ela. Deus escolheu quem iria governar sobre ela. Então nós temos aqui dois lados. Nós temos aqui os que governam, e nós temos aqui os que são governados. Nós temos uma palavra para esses dois grupos. Você governa alguma coisa? Você é pai na sua casa, você é marido,
Você é esposa na sua casa, você tem filhos, você tem um marido. Então você governa. Você tem um emprego que você é responsável por aquele setor, aquela área. Você presta serviços e as pessoas, elas confiam esse serviço para você. Você tem governo e você governa. Então nós vamos olhar para esses dois lados. Mas primeiro, nós devemos escolher quem irá governar sobre nós. E depois que você escolhe, você precisa aguentar esse governo. Por exemplo, quando alguém entra em laço de casamento, aliança de casamento, ele está constituindo sobre si um governo. E muitas vezes as pessoas constituem sobre si um governo e depois reclamam a vida toda. Você quer ver? No dia que o Fernando casou com a Thaís, o Fernando constituiu sobre ele um governo feminino. No dia que a Thaís aceitou o Fernando como marido, ela constituiu sobre si um governo. Então, se esse governo for bom, aleluia. Mas se esse governo não for bom, então são anos, às vezes nem é de vaca magra, é de vaca morta. Então cuidado quando você vai estabelecer alguém sobre você como governo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, porque um casamento é entrar debaixo de um governo. Então não adianta dizer: minha esposa não manda em mim. Ela vai governar. E você que é homem, você precisa assumir o governo e com responsabilidade governar sobre a sua casa, porque você é a cobertura espiritual do teu lar. Então se você não governa, você desgoverna. Nenhuma pessoa é neutra na área do governo. Ninguém. Ou você governa, ou você desgoverna. Ou você governa junto com alguém, ou você atrapalha alguém. Então quem é você nessa história? Quando alguém escolhe uma igreja para congregar, ele está constituindo sobre si um governo. Eu estou entrando debaixo de um governo. Então se eu escolhi esse governo, aqui tem que usar saia, não pode rapar as pernas. Você escolheu. Então você vai entrar debaixo desse governo, se submeta a esse governo. Então quando eu aceito uma proposta de emprego, eu estou me colocando debaixo do governo de alguém. Eu não posso entrar naquela empresa e daqui para frente eu sou contra tudo. Espera lá, eu estou entrando no governo de alguém outro, então eu preciso aprender a governar junto para não desgovernar tudo. O texto fala sobre governo. Quando alguém entra em aliança de negócio, você arruma um sócio para você. Você está entrando em aliança de governo com alguém. Você não vai governar tudo, ele vai governar com você. Então você precisa entender que você está se submetendo ao governo de uma outra pessoa, que às vezes vem de um sistema familiar diferente do teu e que às vezes pode não dar certo. Às vezes cunhados são os melhores amigos, até no dia em que eles arrumam uma empresa e são sócios da empresa. Acabou, nunca mais, é uma bomba. Por quê? Quem não governa, desgoverna, se sujeita debaixo daquela situação, depois não é boa, é complicado. Meus irmãos, por exemplo, aceitar ser testemunha de um casamento de alguém, você precisa cuidar com isso. Porque você está se sujeitando ao governo de alguém. Então quando eu me sujeito debaixo de alguém, os resíduos espirituais pegam em mim e no tribunal de Deus há uma sentença contra se eu pecar naquilo. Você está entendendo? Amém? Por exemplo, pessoas que aceitam ser padrinhos de batismo de uma criança e às vezes nem se dão conta que eles estão pisando num lugar de idolatria, estão doando as duas mãos a uma consagração idólatra, e às vezes as pessoas dizem: não tem nada a ver, mas está se submetendo debaixo do governo de um outro Deus, de um outro Espírito. Então cuidado com os governos. Por exemplo, em Josué 9, vamos passar por aquele texto,
aos gibeonitas, que fazem ali um cenário de uma novela para enganar o Josué. E Josué não ora, não busca a presença de Deus, consegue enganar. E Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Eles eram mentirosos. E por fim, aqueles gibeonitas são colocados então como rachadores de lenha e como tiradores de água para o templo, significando que aqueles que são mentirosos, dissimulados, precisam viver mais perto do altar de Deus. Então, cuidado com o governo que você se submete. E Deus está dizendo já aqui, um dia vocês vão escolher um governo. Quando Deus tira eles de dentro do Egito, Deus faz uma proposta para o povo. Deus diz: eu quero falar com vocês. Eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Eu quero me relacionar com vocês pessoalmente. A resposta que o povo deu para Deus foi qual? Não, que Deus não fale conosco, que Deus fale com Moisés e Moisés fale com nós. Eles não aceitaram o sacerdócio. A segunda proposta de Deus em todo esse texto, nas entrelinhas de tudo isso aqui, é: eu quero governar sobre vocês. Eu quero governar a vida, eu quero governar vocês como nação, eu quero governar vocês como templo, eu quero governar vocês como família, eu quero ser o rei sobre vocês. Eu vou falar com vocês e vocês vão me ouvir, eu vou direcionar a vida de vocês. Eles rejeitam Deus como rei. Nós colocamos aqui uma parcela muito principal nessa história toda. O Samuel, grande profeta, a Bíblia diz que ele andava durante todo o ano em todas as tribos. Ele congregava as tribos, era um grande profeta. Mas esse homem não cuidou da casa dele. Os filhos dele são depois filhos que praticam a mesma coisa que Ofni e Finéias. Os filhos dele roubam, pegam, defraudam. E por causa do mau ensino dos filhos é que a monarquia chega bem antes sobre Israel. O povo se reúne, as tribos se reúnem e dizem: nós não queremos teus filhos, Samuel, governando sobre nós, nós queremos um rei. E o povo aponta e mostra, prova para Samuel, como que os filhos deles, filhos de Samuel, não eram honestos, não eram limpos. Então Samuel fica sem palavras e a monarquia chega bem antes. O verso 15, então Deus está dizendo para eles: vai acontecer, vocês vão escolher um rei. E então Deus diz como deveria ser a escolha desse governo: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Meus irmãos, uma pergunta muito importante nós precisamos fazer. Entre a sala de votação, entre as teclas da urna eletrônica, entre o barulho de você votou e a sua vida, existe ligação ou existe uma desligação? Quando nós saímos da sala de votação e nós voltamos para nossa casa, nós somos responsabilizados pelo voto que nós votamos, ou está tudo certo porque ninguém viu? Você pode ter certeza que entre os botões da urna eletrônica e a sua vida existe ligação. Aquilo que você votou nas últimas eleições se arrasta atrás de você, com certeza. Então, quando nós olhamos para a questão de governo, quando nós olhamos para a questão de quem nos governa, no que votar, nenhuma pessoa pode ser omissa e dizer: eu voto em qualquer um, porque política é a mesma coisa em qualquer lugar sempre. Nós podemos não conseguir mudar a vida das pessoas de baixo para cima, mudar o caráter de um político. Nós não nos relacionamos então com a pessoa de autoridade, mas nós nos relacionamos com o princípio de autoridade. Quando Paulo fala em Romanos 13 sobre as autoridades, Paulo não está falando da pessoa de autoridade, porque a pessoa pode falhar, a pessoa pode roubar, a pessoa pode defraudar, a pessoa pode desviar verbas.
Mas Deus fala que o princípio da autoridade é sagrado. Paulo fala a favor do princípio de autoridade. Então, quando nós vamos votar, quando há eleições municipais ou depois estaduais e federais, o que nós fazemos na sala de votação nos acompanha todos os dias da nossa vida, e se alguém não se arrependeu de quando votou errado, vai acompanhar até no tribunal de Deus no juízo final. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender eleições também. Nós precisamos não olhar para a pessoa de autoridade, mas nós precisamos entender o princípio da autoridade. Nós precisamos entender o que é governo e nós precisamos entender o que é desgoverno. Amém? Quando nós olhamos para um cenário mundial, nós precisamos entender qual que é a característica do marxismo no mundo todo. Nós precisamos entender socialismo e comunismo e entender que o fundamento do socialismo e do comunismo é o ateísmo e o satanismo. Quando você ouve as pregações do pastor Koch, e ele fala muito bem sobre isso, e ele fala sobre o que ele enxergou na Rússia. Gente, a Rússia é um país terrivelmente comunista. Socialista, comunista, é terrível lá. Aonde o governo é satanista. Meus irmãos, uma vez eu estava conversando com um pastor, aquele pastor foi capaz de me falar que a Rússia é um dos melhores países do mundo hoje para ser cristão. Eu fiquei quieto, engoli de boa, mas depois a gente viu que não é bem assim. O comunismo, o socialismo, o marxismo russo, cubano, venezuelano, ele não está só lá, está também no nosso país. Então a esquerda no mundo todo, aonde ela passa, ela acaba com tudo. Sempre com uma fachada bonita de trazer um asfalto, de trazer uma creche, de trazer uma escola. É uma fachada, mas por detrás disso tem a ideologia de gênero, ideologia política, a ideologia contra a família. Quando as pessoas votam em um partido de esquerda, elas sujam as suas mãos com sangue inocente, porque todo partido de esquerda é a favor de aborto, a favor de homossexualismo, contra a família e contra a cultura judaica cristã. Então, quando você vai escolher um governo, quando você vai votar, você não pode achar que é tudo a mesma coisa. Nós precisamos entender as pautas dos partidos políticos e entender que eles têm um estatuto, eles têm um regimento, e o socialismo ele não é uma coisa boa, ele é uma propaganda boa que distribui a fome e a miséria de igual para todos. E nessa época já, quando Deus falou com Moisés, Deus já disse: cuida quem você coloca como governo sobre você. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então é possível Deus escolher um governo? Ele diz que é. A Bíblia diz que Deus governa, Deus escolhe governo. O rei não seria escolhido pelo povo, mas sim escolhido por Deus. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas não fazia parte dos planos de Deus que Saul estabelecesse uma dinastia em Israel. Saul era da tribo de Benjamim, mas a tribo real era Judá, deveria ser da tribo de Judá. O Messias viria da tribo de Judá. Na verdade, Deus deu a Saul ao povo, deu Saul ao povo como forma de disciplina por terem rejeitado o Senhor. O pior juízo é Deus dar ao povo algo que trará consequências. O pastor Hernandes Dias Lopes cita muito essa frase: a pior coisa que Deus pode fazer é nos dar tudo o que nós queremos. E a melhor coisa que Deus pode fazer é pisar no freio, não nos dar tudo o que nós queremos. Então estabelecerás com efeito sobre ti um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não tem o mesmo pensamento,
É necessário que o governo tenha o pensamento do povo, a vontade do povo, o cheiro do povo, a economia do povo, seja daquele povo. Eles não poderiam em Israel estabelecer um rei que seria filisteu, ou amonita, ou moabita. Teria que ser de Israel, sangue daqueles que são os descendentes de Abraão. Não estabelecerá sobre ti, sim um dentre eles. Verso 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Olha só, multiplicar cavalos fala acerca de pelo menos 3 coisas. Primeiro, imitar os monarcas pagãos nas suas guerras. Por que é que um governo teria cavalos? Deus estabeleceu que o exército de Israel, aqui, era para ser um exército de homens, apenas de homens, não tinha cavalaria, só infantaria. Então, aos olhos dos povos, era um governo, um exército totalmente aquém. Ele estava em desvantagem dos exércitos dos outros povos, e era estratégico de Deus, porque nas fraquezas é que Deus poderia trabalhar. E quando os reis colocavam cavalos para si, por isso que o Salmo 121, o Salmo 120 diz que uns confiam em cavalos, porque o povo de Israel não era para confiar em cavalos, mas era confiar em Deus. Então esse primeiro ponto, ele fala de desconfiar de Deus, montar para si um governo alheio a de Deus, e imitar os monarcas pagãos nas suas guerras. E nós já falamos aqui nos nossos cultos algumas vezes, ou no estudo bíblico, sobre imitar povos pagãos. E nós trouxemos isso aqui. Por exemplo, a cultura judaico-cristã, ela não autoriza, ela não nos ensina a ter animais dentro de casa. Nós aprendemos isso aqui. Qual é a cultura que coloca animais dentro de casa para conviver com os seres humanos? A cultura grega e a cultura romana. Então, quando as pessoas se afastam de Deus, da cultura cristã, judaica, elas começam a praticar aquilo que os povos pagãos praticam. E Deus não queria que o seu povo fosse igual aos outros povos pagãos. Era para ser um povo diferente, um povo acima. Por exemplo, a festa de 15 anos da moça. Como isso é esperado, é quase uma idolatria. É uma cultura que vem de povos pagãos. Porque se os cristãos fossem pegar a cultura de onde eles vieram, eles fariam a festa dos 12 anos. Os judeus fazem a festa dos 12 anos de independência, de emancipação do menino e também da menina, e não dos 15 anos que vem dos povos pagãos. Você consegue entender isso? Então, não é só apenas o texto que diz: olha, não imite os povos pagãos nas suas guerras. Para os nossos dias, o que Deus quer nos falar sobre a questão de nós sermos cristãos limpos e não imitantes de povos pagãos? Em todos os detalhes nós precisamos observar que há coisas que nós precisamos ser corrigidos. Em segundo lugar, multiplicar cavalos fala acerca de 3 coisas. Segundo lugar, o governo caro para o povo, um estado inchado. Quanto mais cavalos nas estrebarias, mais o governo seria caro para o povo. Isso nós vemos hoje, é a mesma situação do nosso país. Quantas vezes nós já ouvimos sobre a máquina pública que é inchada, que é muito cara para o povo? Nós conhecemos essa realidade. As prefeituras, elas estão multiplicadas de funcionários que às vezes não precisava ter, mas é necessário ter uma máquina pública para trabalhar. Nós vemos isso também no governo federal, um governo pesado, criador de cavalos, elefantes brancos, um governo pesado para o povo. É ou não é?
Então o governo não crie cavalos, não crie um estado inchado, não aumente o peso sobre o povo. Terceiro lugar, multiplicar cavalos para se fala de futilidades, encher o governo com coisas secundárias, efêmeras, futilidades. Você percebe que a influência de um governo, ela desce sobre o povo. Assim como um governo ama coisas fúteis, da mesma forma há uma correspondência. A futilidade, ela desce do povo para o governo, e ela também desce do governo para o povo. E nós vemos isso no meio dessa geração, a futilidade. Então o governo não deveria ser um governo com futilidades, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho, nem fará voltar o povo ao Egito. Líderes podem paganizar uma nação? Podem. Por isso que a igreja precisa estar atenta no que ela vai votar, em quem ela vai votar. Porque um líder, um mandatário federal, pode sim paganizar uma nação. E às vezes isso não vai acontecer de um ano para o outro, num mandato, mas um processo de vários mandatos, paganizar uma nação, secularizar uma igreja. Líderes podem contribuir para a apostasia de uma nação? Sim, o abandono da verdade, andar na beirada das coisas. Líderes podem sim contribuir para a apostasia de uma nação. Então o Papai do Céu fala aqui: olha, cuide que o governo não seja um governo fútil, um governo com vontades efêmeras, com luxos desnecessários. Escolha um rei correto. Verso 17: tampouco para si multiplicará mulheres. Não multiplicará mulheres. Meus irmãos, não é algo estranho para nós. Se nós olhamos para o nosso governo hoje, a cultura de esbanjar, e o nosso mandatário federal, ele tem apenas uma esposa. Você imagina se ele tivesse muitas mulheres? Deus sabe, a Bíblia sabe. Por isso que Deus fala aqui: não multiplicará o rei, não terá muitas mulheres, apenas a sua esposa. Porque às vezes o homem chega lá no governo, senta-se no trono de ouro, então ele pensa: agora tudo é meu, agora também posso multiplicar as mulheres. A poligamia foi proibida. Muitas esposas significariam muitas influências, e muitas influências incluiriam algumas que levariam à prática da idolatria. Vocês lembram qual rei de Israel que fez isso? Salomão. A Bíblia diz que ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele tinha 1000 sogras. Mas esses casamentos, eles eram casamentos políticos. Então, quando a Bíblia diz que Salomão se casou com a mulher lá, a filha de um rei do Egito, trouxe todos os ídolos para dentro do governo. E pelo fim aqueles ídolos estavam também no templo e faziam parte do culto judaico. Então cada casamento era uma aliança, e não era uma aliança com uma pessoa, mas aliança com espíritos malignos. Deus é sábio, Deus sabe. E o trono não deveria produzir ganância e avareza. Olha o 17: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Ele deveria governar, é governo, deveria se assentar no trono e governar, e colocar na nossa vida, irmãos. Ou nós estamos debaixo de um governo, ou nós também governamos. Você é marido, você é um governo lá na sua casa. Como que é o teu governo? O teu governo é um governo de ganância, avareza, e você só pensa em você? Como que é o teu governo? Esposa,
mulher, mãe, como é o teu governo? O teu governo se encaixa nisso que nós estamos vendo aqui? Ele será aprovado por Deus? Ele pode passar pelo tribunal de Deus? Como que é o nosso governo? Quem é patrão, tem um negócio, tem funcionários, você é um governo, como é o teu governo? Você governa com justiça, com equidade, com mansidão? Você é um bom governo? Lá no teu trabalho, aquilo que você governa é como se fosse um governo, um rei, e você governa. Mas agora alguém pode dizer, o Daniel pode dizer assim: mas eu não governo nada. Você governa sim. Os seus cadernos da escola, quando a mãe manda lavar a louça, quando o pai e a mãe dizem: olha, nós vamos sair hoje, você limpa o seu quarto. Você tem um governo. Todos nós, de uma ou de outra forma, nós governamos sobre alguma coisa. Como é o nosso governo? Jesus pode nos confiar mais? Nós somos confiáveis? Ou nós não podemos, Deus não pode nos confiar mais nada? Esse governo deveria ser confiável. Como que é o governo do pastor? Deus pode confiar nele? Ou Deus precisa cuidar? Como que é o governo? Esse governo deveria ser confiável. O trono não deveria produzir ganância e avareza. O ideal judaico era que os bens do rei deveriam ser suficientes para todas as despesas da corte, incluindo os salários dos servos e dos atendentes. O rei ganancioso empobreceria o povo em prol da riqueza particular. E nós vemos isso em muitos governos no mundo, principalmente nos governos comunistas e socialistas. É aquele governo que o povo precisa comer a ração e eles comem carne fina em Dubai. E todos terão que prestar contas um dia para Deus. Nós não podemos ter um governo injusto na nossa casa, irmãos. Nós precisamos ser governantes justos, honestos com as coisas. Seja você um bom governo. Verso 18: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Nós vamos partir para mais perto do nosso governo. Como é o nosso governo? Como nós administramos? Deus está nos levando para dentro de nós mesmos. Qual é a lei? Qual é o ideal que nos governa? Você lembra que no começo da meditação eu falei que tudo aquilo que não me governa, me desgoverna, e um governo vem de dentro para fora. Mas esse governo precisava primeiro entrar dentro do rei, para que o rei governasse a partir da palavra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então como que é o nosso governo? Nós governamos a partir de qual raízes? Quais que são as nossas raízes? Porque lá, segurando o nosso governo, tem raízes que seguram, que sustentam a nossa forma de agir com as coisas. Quais são as nossas raízes? Qual é a nossa fonte de governo? No nosso casamento nós governamos, na nossa vida financeira nós governamos, mas qual é a raiz do nosso governo? O requisito mais importante para o rei era o conhecimento pessoal de Deus. Conhecer Deus. Deveria escrever para si uma cópia da lei, usando a cópia oficial. Deveria lê-la regularmente e guardar suas palavras. Esse estatuto da lei não iria ajudá-lo apenas a governar o povo com justiça, mas também serviria para revelar-lhe o caráter de Deus, para encorajá-lo a temer o Senhor, amando-o cada vez mais. Meus irmãos, se nós não colocarmos o princípio da palavra de Deus no nosso governo, no teu governo, o teu governo é um desgoverno.
Você pode ter certeza disso. É como enxugar gelo. Se você não governa a partir da palavra de Deus, você vai viver o suficiente para você ver o desgoverno e você ver aquilo que você produziu se escapar dentro das suas mãos. Certeza. O tribunal de Deus não ficou apenas no quadro passado. O tribunal de Deus está aqui. O tribunal de Deus está sobre nós. Então, se nós não governamos a partir da palavra de Deus, nós desgovernamos inclusive a nossa próxima geração. É por isso que há tantos filhos que foram desgovernados. Agora os pais comem desse desgoverno, quando os filhos precisam cuidar dos pais. Desgoverno. A submissão do rei a Deus e a sua lei o guardaria de tornar-se arrogante e de abusar da autoridade que o Senhor havia lhe concedido. O rei não estava acima de Deus, nem acima dos seus irmãos. Afastar-se da lei indicaria que não estava apto para dirigir a nação. Quantas vezes você pega a palavra, você lê na Bíblia e Deus fala com você, a Bíblia é como um espelho, e você tem a clara certeza que você está sendo arrogante e Deus corrige você. Amém? Nós já passamos por isso. Quantas vezes nós vemos as pessoas se afastar da palavra de Deus e elas ficam soberbas, orgulhosas, grossas, estúpidas. Mas a palavra de Deus nos leva de volta à nossa origem em Deus. E nessa origem em Deus está a nossa verdadeira autoridade. E por isso que a palavra de Deus fala no verso 18 também: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Você vai pegar uma folha, você vai copiar para você os 5 livros, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Você vai escrever com o teu próprio punho para você entender a tua letra. E você vai ter sobre a tua mesa de governo, você vai ter a lei. Você vai copiar para você os 10 mandamentos e todos os dias de manhã você vai ler os 10 mandamentos. Não terás outros deuses, não fará para ti imagem, santificarás dia de descanso. Todos os dias, para que você não se esqueça de Deus. Como que é o nosso governo? Verso 19: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Se um rei precisava ler a Bíblia todos os dias, ele precisava ler isso para ensinar o seu povo a fazer isso. Nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz isso. Nós somos príncipes e sacerdotes. Davi foi rei, foi sacerdote, foi profeta. Jesus Cristo era rei, ele veio como sacerdote, era profeta. Nós somos ou não somos filhos de Jesus? Em Jesus nós somos príncipes, porque ele é rei. Nós somos sacerdotes, porque ele é sacerdote. E nós somos profetas. Nós precisamos nos relacionar com a palavra dele, com a origem da nossa história, da nossa vida. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Quem não lê a Bíblia não aprende a temer Deus. Quem não teme a Deus não tem limites. Às vezes a pessoa não tem nem limites para comida. Sem limites. Não tem limites de velocidade, não tem limites de comida, não tem limites de dinheiro, não tem limites de relacionamentos, porque o temor nos ensina limites. A sua vida, para que aprenda o temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os... Não é só da boca para fora. Não é só decorar os estatutos para fazer os outros viver. Primeiro você vai viver. Você vai viver, você vai colocar em prática, porque você é o modelo da nação. Pais, você, pai, você é modelo de nação para os seus filhos. No Antigo Testamento nós aprendemos um modelo de nação. No Novo Testamento nós temos um modelo de igreja. No Antigo Testamento nós somos
desafiados a sermos modelos de pessoas, um modelo de nação. E no Novo Testamento nós somos desafiados a sermos pastores, modelos de um rebanho. E nós precisamos aprender a governar a partir da palavra de Deus. Verso 20: isto fará para que o seu coração não se eleve ao quê? Soberba, orgulho, se acha mais do que os outros. Você sabia que nós temos isso dentro de nós? Vem de fábrica. Às vezes nós não podemos nem ter uma bicicleta um pouco melhor, que o nosso nariz automaticamente sobe. Às vezes não o nosso nariz físico exterior, mas interiormente há um balanço, porque eu estou bem, a safra deu bem, eu recebi um aumento de salário. Tudo isso é bom, mas o problema é quando falta o temor do Senhor na nossa vida. Então às vezes um juízo coloca a gente lá para baixo, mas o juízo não resolve o nosso interior. O que resolve o nosso interior é a palavra. Isto fará para que o seu coração não se leve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Humildade. A palavra humildade vem de humus, de esterco apodrecido, humus. Humildade. A palavra de Deus fala aqui de um longo governo. Há reis em Israel, quando você vai ler a história em 1º e 2º Reis, e também em 1º e 2º Crônicas, que são reinos muito rápidos. É muito rápido, é pouco tempo, poucos anos, 2 anos, alguns dias. Mas há governos que são compridos, longos. E esse mesmo princípio é sobre os profetas. Nós olhamos Isaías, 38 anos, 40 anos Jeremias, Miqueias, entre 38 e 40 anos. Então esse mesmo princípio também é sobre o profeta, sobre o pastor, e também é sobre você. Você quer ter um governo longo na sua casa, na sua empresa, aonde o lugar que você trabalha, de onde é o seu pão de cada dia? Viva pelo princípio de Deus. Um governo longo. Tem pessoas que não conseguem estabelecer um governo longo em nenhum lugar. Falta da palavra de Deus na sua vida. E pelo fim, a Bíblia fala aqui, e ele e seus filhos no meio de Israel, e seus filhos fala de descendência. Teria descendência para assumir o governo. Coisa terrível seria para um rei se ele não teria filhos que assumissem no seu lugar. Viva pelo princípio de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua casa, na sua vida, no governo daquilo que você tem debaixo de você. Seja você um governo com compaixão, com misericórdia, um governo honesto. Quantas esposas que sofrem nas mãos de um marido, que o governo é um desgoverno, é ou não é? Quantas vezes maridos sofrem na mão de uma esposa, porque uma vez ele deu o governo dele para a esposa, e que não pertence para ela, e esse governo vai fazer mal e não bem. Não perca o seu governo. Governe com justiça e equidade. Seja honesto. Pratique a justiça, pratique a palavra, para que o governo que Deus colocou em você não seja quebrado. E para a gente terminar, você está debaixo de um governo? Há governos que nós podemos e às vezes nós devemos sair de baixo. Quando a Bíblia diz: e deixe o homem pai e mãe, Deus está dizendo: deixa esse governo para constituir um outro governo. Há governos que você não precisa se colocar debaixo. Um patrão abusivo, um líder abusivo, são governos que nós precisamos nos retirar desses governos. E nós precisamos vigiar muito, para que nós não coloquemos dentro do nosso governo os gibeonitas, fazer alianças perigosas
sem consultar ao Senhor. Amém? Amém. Nós vamos orar e colocar na presença de Deus isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Pai, pelo teu governo, que governa com limpeza e com equidade sobre todos aqueles que buscam o princípio da tua palavra. Isso nós temos por certeza, Senhor, que jamais haverá decepção em aqueles que buscam a tua vontade. Seu Deus, nós entendemos isso e nós sabemos disso muito bem, que aqueles que se afastam da tua palavra se desgovernam a si próprios, porque terrível coisa é quando o Senhor nos entrega nas nossas próprias mãos, porque nós somos um desgoverno. Mas quando o teu governo governa sobre nós, quando o teu governo está em nós, a tua bênção e a tua abundância chegam na nossa casa. Seu Deus, nós colocamos nas tuas mãos, Seu Deus, essa igreja aqui, e nós pedimos para que o teu governo se estabeleça cada vez mais nessa casa, que o teu governo se estabeleça no ministério do pastor, que o teu governo se estabeleça na liderança dessa igreja, que o teu governo se estabeleça e que de geração em geração o Senhor governe sobre esse lugar. Amém. Nós colocamos na tua presença as famílias aqui dessa igreja, sim, para que os homens da casa governem bem a sua casa, para que as mulheres governem bem a sua casa, que sejam homens justos e honestos com a sua casa, com o seu casamento e seus filhos. E nós oramos, Seu Deus, e nós dissemos, nós entendemos a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.